Bom, minha primeira série voltada para web e nessa série eu quero abordar o Spring Boot junto com o GraphQL, certo? Então vamos criar uma aplicaçãozinha aqui. Vou utilizar o Spring Initializer. O meu pacote vai ser brxk soberbado. Opa! O nome do artefato vai ser GraphQL Spring Boot. E com Java 8, porque eu tô sem o 11, certo? Aqui eu vou precisar do DevTools, o Lombok, o Spring Web. E em SQL eu vou precisar do JPA e do H2, que eu vou utilizar um banco em memória, certo? Então, bora lá. Isso. Pronto. Vou iniciar aqui. Vou habilitar aqui o Auto Import do IntelliJ. E vou adicionar as dependências que faltam, né? Spring Boot já está aqui. Lombok. As dependências são o próprio GraphQL. Tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. O GraphQL, junto com o Spring Boot Starter, está na 5.02. E o GraphQL Java Tools está na 5.2.4. Quando eu tô criando, é as últimas versões, tá? Das dependências. E eu vou adicionar também outra dependência que vai nos auxiliar, uma interface para o navegador, que vai nos auxiliar na execução, nas chamadas, pro server, tá? Então, é isso aí. Certinho? Então, bora lá. Vamos criar nosso primeiro modelo. Opa, pacotinho. New Package. Esse é o nosso modelo. Vou criar uma pessoa. Pronto. As minhas pessoas vão ter o que? Private long ID. Vão ter um nome. Certo? Vão ter um inteiro que vai ser a idade. E vão ter um enum que vai ser o gênero. Criar o gênero agora. Ctrl+C aqui. Opa. Menu. Pronto. Vou criar só dois gêneros, que é o male e o fêmea. Não vou criar o not define, tá? Então, tá aí. Person e gênero. Certo? Vamos começar a mapear ele para nossa tabela. Então vai ser os getters aqui, os setters. Um construtor sem argumento. Mapear pro banco como entity. E vou definir a minha tabela com o nome de people. Eu gosto do padrão de tabelas em plural, certo? Acho que é mais correto. Então, o ID, que vai ser minha primary key, vai gerar o valor automático, alto, minhas colunas em maiúsculo, então vai ser name. Dá um Ctrl+C aqui, colar aqui, e aqui vai ser um enumerador que eu quero guardar no banco mesmo. Vai ser string. Pronto. Vou criar mais um construtor aqui, que vai ser na hora de salvar, que eu preciso do nome, da idade e do gênero. Certo. Certinho. Beleza. O GraphQL, quando utilizado com o Spring Boot, ele vai buscar dentro do Resources um diretório chamado GraphQL, que é onde a gente vai definir os nossos esquemas, tá? Então vou criar aqui, GraphQL. Pronto. E vou criar um novo arquivo chamado schema.graphqls, certo? Com o finalzinho S, que é esses arquivos que ele vai procurar. Pode splitar em vários arquivos ou em um. Nesse exemplo eu vou utilizar um arquivo só, ok? Então aqui eu vou definir já os meus primeiros tipos, que vai ser a minha pessoa, certo? Que basicamente vai ser os mesmos, basicamente não são os mesmos atributos da minha person. Então vai ser o ID, vai ser o nome, opa, faltou o Mzinho aqui, vai ser a idade, vai ser o gênero. Vamos definir o enum aqui, para o GraphQL conhecer ele também. Então vai ser male fêmea, certo?
O GraphQL ele lida com inputs, que pra mim na verdade são tipo uns DTOs. Então vamos definir aqui que na hora que a gente for criar a nossa primeira mutation, nossa primeira mutation, eu vou utilizar esse input como entrada de dados pra gente salvar e retornar a pessoa salva já, ok? Então vai ser input person input, que é idêntica à nossa person, sem o ID só, certo? Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V lá, pronto, certinho. E vamos definir a nossa primeira query. Então type query, sem letra maiúsculo. E a nossa primeira query vai ser find all people, que vai retornar uma lista de pessoas, certinho? E a nossa primeira mutation, como eu vou utilizar um banco em memória, precisa salvar dados, né? Senão toda vez que cai o servidor, você vai as informações do banco. Então vai ser save person, recebendo uma pessoa, só que vai ser do tipo person input, como se fosse DTO, ok? E vai retornar a pessoa salva, certinho? Pronto, era isso. Os controllers no GraphQL aqui, junto com o Spring Boot, são chamados de resolvers praticamente. Então eu vou criar um pacote aqui de resolver, certo? Eu vou criar um person resolver. Para esse exemplo, eu não vou criar a camada service, ok? Porque eu não vou fazer nenhuma lógica complexa que precise de camada service. É só salvar e listar. Então, eu vou criar os nossos repositórios aqui. Pacote repository. E vou criar a nossa person repository. Pronto. Opa. Uma interface que vai estender JPA repository e person e long, certo? Vou botar uma annotation aqui de repository. Prontinho. As nossas resolvers, em vez de anotar com hash controller, a gente vai anotar com component, ok? Vai ficar no contexto do Spring. E aqui a gente vai implementar a nossa resolver. Como a gente vai criar uma mutation e uma query, a gente vai implementar ela com GraphQL resolver, query resolver para query, e o GraphQL mutation resolver para mutation, certo? Vamos fazer uma injeção de dependência aqui do nosso repositório. Então vai ser person repository, vou definir só como repository. E as mesmas definições de métodos que a gente fez no esquema, a gente vai fazer aqui, tanto para query quanto para mutation. Então, find all people, dei um Ctrl C, vou vir aqui, vou criar um método, como retorna uma coleção de pessoas, certo? Find all people, sem nenhum argumento. Pronto, importei a collection, e aqui eu vou fazer um return repository find all, certinho? Eu vou vir aqui em esquema e vou copiar save person. E aqui a gente vai definir public, vai retornar uma pessoa, vai ser save person e vai receber uma person input, que a gente vai criar agora também, certo? Input. Então vamos lá, vamos criar input, vamos criar um pacotinho de input aqui, para ficar tudo juntinho. Input, person input. E a nossa input, ela tem que implementar GraphQL input type, certo? Então, implements GraphQL input type. Ela obriga a implementar um método chamado getName, tá? E a minha person input, que eu defini no meu esquema, ela vai ter nome, idade e gênero. Então, vamos definir lá. Cadê? Aqui. Vai ser private string name, private integer age, private gender, gender, importar o gênero, e vamos meter os getters e setters do onboard aqui, certinho? E aqui vou retornar um name. Pronto. Aqui vamos importar nosso resolver e vamos salvar. Então vai ser return repository.save.
save aqui, uma nova pessoa, passando a partir do input o nome, que a gente criou o construtor lá com os 3 atributos, né? E o input.get gender. Certinho. Definido nossa mutation e definido nossa query e implementado ambas as duas. Agora eu só vou configurar aqui em Application Properties o meu banco embutidinho aqui em memória, certo? Então, dá um Ctrl C, Ctrl V aqui de todos os atributos, que é do H2, né, que eu comentei, que eu vou utilizar, sem usuário, só usuário, sem senha, beleza. E aqui eu vou mostrar as SQLs, caso for necessário, criar o banco automático, o dialeto do meu banco, e aqui só habilitar o course, para não ter probleminha, habilitar o servlet e o mapeamento do GraphQL, caso vocês queiram fazer a utilização de outro, sei lá, de um Postman da vida, ou fazer chamadas de outras aplicações, outras APIs, barra GraphQL, tá? Pode alterar aqui se vocês quiserem. Então, bora lá, vamos executar e vamos ver. Acho que eu não esqueci de nada. Vamos executar, uma travadinha. Foi. Vou abrir o navegador agora aqui. Vou colocar localhost GraphQL. Essa aqui é a interface, tá? Tem um izinho aqui, ó, GraphQL. A interface que eu adicionei a dependência lá, que ela nos auxilia, certo? Então, ó, vou executar, ó. Já tem até em memória aqui, igual a minha cache, certo? Se der um Ctrl F5, vamos ver. Ó, ele mostra aqui algumas informaçõezinhas, ó, que vem por default, certo? Ela nos auxilia, porque ela consegue dizer quais as queries, quais as mutations que a gente pode chamar. Vocês vão ver agora. Então, vamos fazer a nossa primeira chamada, certo? Então vai ser query. Qual query nós vamos chamar? Find all people, ó, ela já mapeou. O que a gente quer das pessoas? A gente quer o ID e o nome. Como não tem nada ainda no meu banco, não trouxe nada, certo? Então vamos executar a nossa primeira mutation. Então vai ser mutation. A nossa mutation, ela foi definida para ter um atributo do tipo person input, certo? E vai ser a save person, ó, ele já lista para nós. Então, contra espaço para dar um autocomplete. Vai ser mandar nossa input aqui, nossa person input. Opa, vai ser person. Após salvar a pessoa, o que eu quero de volta? Eu quero o ID, quero todos os atributos na verdade. Então vai ser ID, name, idade e gênero, certo? E aqui eu vou definir a minha entrada. Então vai ser um person. E eu vou mandar aqui name, que vai ser a Alice. Opa, faltou a vírgula. Com idade de 15 anos. Com o gênero, opa, family. Ele autocompleta até pra nós, como a gente definiu os enums, tá? E vou chamar aqui, dar o play. Pronto, salvou a Alice. E esse é o retorno. Agora eu vou querer chamar mutation, mas eu não quero o gênero. E vou salvar outra pessoa, que vai ser Sexumale, vai ser o Pedro, com 20 anos. Como eu não quero o gênero aqui, eu tirei o gênero aqui da chamada, ele já não vai me trazer, certo? Mas salvou. Agora, se a gente utilizar a nossa query que a gente criou, chamando todas as pessoas, find all people, eu quero só um name inicialmente. Pronto, todas as pessoas. Alice e Pedro na mão. Eu quero agora com os IDs. Pronto, veio o ID. Quero o gênero. Só ir definindo. Gênero. Quero a idade. Pronto, cada um dos atributos, ok? Bom, para o primeiro vídeo era isso. A primeira mutation e a primeira query. Até o próximo vídeo.